todos na paz do Senhor Jesus. Amados, eu quero louvar ao Senhor. Muito obrigado por essa rica oportunidade de retornar a essa igreja que eu tenho um carinho todo especial. Deus abençoe o Bispo Williams, a Bispa Fábia, pela recepção de sempre. Quero dizer para vocês que é sempre uma honra poder falar do Evangelho nessa igreja. Que Deus abençoe a todos. Novamente eu quero agradecer a Deus pela vida da Bispa Vanessa Lopes, que é quem sempre faz essa ponte de ligação para as minhas vindas aqui na Atraídos pela Cruz. Que Deus abençoe a Bispa Vanessa, a mulher de Deus, que Deus tem destacado aqui na Grande São Paulo. Que o Senhor Jesus siga abençoando a vida da mulher de Deus. Irmãos, eu trago a saudação primeiro da minha casa e depois da minha igreja. Trago a saudação da minha esposa, a irmã Letícia. Trago a saudação do meu filho Kemuel e da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Tupã e no campo de Tupã. Queridos, eu sou um pregador que eu trabalho muito no campo teológico, mas as minhas raízes espirituais, pentecostais, elas se afloram muito. Eu não deixo perder essa essência. E eu preciso fazer uma confissão. Como é a terceira vez aqui, eu já me sinto na liberdade. Como é a terceira vez que eu venho aqui, eu preciso confessar algo para vocês. Desde manhã eu estava em um embate, o texto que eu iria pregar aqui, desde manhã. E isso é ruim quando acontece comigo, eu pelo menos não gosto. E eu vim com algo em mente, mas não no coração. Quando vocês cantaram o último hino, o Espírito Santo me iluminou a mensagem. Eu glorifico a Deus. Glorifico a Deus. Então eu quero pedir para vocês, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 3. Glória a Deus. Todos os irmãos encontraram? O que está escrito? Marcos, capítulo 14, e o versículo é o número 3. Estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, grave essa expressão na sua mente, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Alguns houve em si mesmos que se indignaram e disseram: para que se faz esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. Ela fez uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Meu Jesus amado, se não deu glória a Deus, está mal. Vamos ler a parte A de novo. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Verso
versículo 8, parte A. Esta fez o que podia, e você diz glória a Deus. Capítulo 14 do Evangelho de Marcos é um jantar em uma pequena cidade. Essa cidade era uma cidade pacata até os dias de hoje. Era a pequena Betânia. Betânia, a palavra Betânia ou o nome Betânia significa a aldeia dos figos. Era um local que as pessoas de mais idade, elas escolhiam para viver os últimos dias da sua vida. Era como se fosse, na verdade, uma cidade para pessoas aposentadas, uma cidade que não havia índice de violência, porém ali era um reduto que sempre Jesus escolhia, porque havia uma família que eram íntimos de Jesus. Essa família era composta por, na sua exatidão, 3 pessoas. A primeira era a irmã Marta, a segunda era a irmã Maria, e o mais conhecido de todos eles era o irmão Lázaro, que era conhecido como Lázaro de Betânia. Lázaro de Betânia. Ele era conhecido pelo nome da cidade em que morava. Eu não vou me arriscar a aprofundar-me no que muitos dizem, que Lázaro era um homem rico, abastardo, que tinha plantações. Eu não vou me arriscar a dizer isso. Entretanto, a aldeia poderia ser muito bem reconhecida por esse homem que aqui morava. Todavia, por ser uma cidade pacata, por ser uma cidade interiorana, Jesus e o seu colégio apostólico resolveu parar nesta cidade. O texto diz, se você ler o capítulo, justamente o capítulo 14 e o versículo 1, você vai ler a expressão: e dali a 2 dias era a Páscoa. Preste muita atenção. A Páscoa, até os dias de hoje, para o judeu, eram uma das festas mais principais que os judeus comemoravam na sua essência. Era a Páscoa, Pentecostes e a festa das cabanhas, ou Sukkot no hebraico. Eram as 3 festas que eram, na sua essência, as mais comemoradas. Esse tempo aqui, Jerusalém se multiplicava a 5 vezes o seu número normal de moradores devido à festa da Páscoa. Era mais ou menos assim: se tivesse 1000 pessoas em Jerusalém, é óbvio que havia muito mais, se tivesse 1000 pessoas, nos dias próximos à Páscoa, se multiplicariam 5 vezes a mais do que o número normal dos habitantes desta cidade. Era devido porque os estrangeiros que vinham de longe, eles trabalhavam, eles ficavam em Jerusalém, e nos dias da Páscoa, os dias próximos à Páscoa, eles resolviam comemorar essa grande festa, justamente na grande e na abastarda Jerusalém, que é a grande Jerusalém, a capital mundial da adoração a Deus. Esta cidade era e é até os dias de hoje um dos polos mais conhecidos do mundo antigo. Mas Jesus, primeiro, ele resolve, por faltar 2 dias apenas para a Páscoa, Jesus resolve dar uma pequena passada, ou seja, Jesus resolve 2 dias antes ficar na pequena cidade de Betânia, aonde havia os seus amigos, aonde moravam ali os seus amigos. Primeiro, a irmã Marta corria, a irmã Marta limpava, a irmã Marta se preocupava com a estética do ambiente, mas enquanto isso, a irmã Maria, ela só se preocupava em estar aos pés de Jesus. Maria é diferente.
Enquanto Marta trabalha e trabalha demais, Maria, com os seus longos cabelos, ela quer carregar um vaso de alabastro, ela quer carregar esse vaso pesado, porque uma coisa, ela sabe que o lugar aonde, estou todo arrepiado, o lugar aonde Jesus está, alguma coisa vai acontecer. Maria não foi convidada, Bispa Fábia. Maria, ela não foi convidada para estar nesse ambiente. Eu vou usar a minha mente não só de teólogo, mas a minha mente de pregador pentecostal. Se houvesse uma lista de convidados na casa de Simão, essa lista não haveria sequer o nome de Maria. Essa lista tinha convidados especiais. Primeiro convidado, obviamente, era o grande Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, junto com seu colégio apostólico de 12 alunos. Então aqui já temos 13 homens. Na lista, se você ler 13 homens, você não encontraria sequer no final o nome de Maria. Havia também um convidado de honra, e esse convidado de honra era o irmão Lázaro, conhecido como o Lázaro de Betânia. Então nós já temos 14 pessoas com seus lugares perfeitamente ocupados. Mas Maria não se importa com essa lista. Maria não está preocupada, porque ela sabe, e o desejo de Maria não é aparecer, o desejo de Maria não é as primeiras cadeiras, o desejo de Maria é que o seu nome não esteja na lista, o desejo de Maria não é uma boa posição na mesa, o desejo de Maria não é comer do cordeiro, não é tomar uma taça de vinho, não é tomar uma taça de água. O desejo de Maria sequer é cantar um dos hinos que eram cantados na festa da Páscoa, muito pelo contrário, o desejo de Maria é só estar aos pés de Jesus. Levante as suas duas mãos para cima. Estou sentindo Jesus aqui, irmão. Não abaixe as suas duas mãos por nada, porque o lugar aonde Jesus está tem um espaço preparado para você e para a tua casa. Você não precisa que o seu nome esteja na lista, você não precisa de lugar reservado, você não precisa de área VIP, você não precisa de crachá de identificação. Você só precisa de um coração contrito, que um coração contrito ele não desprezará. A única coisa que você precisa na presença dele é, primeiro, quebrar o vaso, e segundo, é adoração. Só os que vieram adorar aqui essa noite, primeiro, Jesus te trouxe aqui. Se você estiver disposto a quebrar o vaso, se você estiver disposto a carregar esse vaso pesado nesse trajeto terrível, haverá um lugar de honra para você, mas esse lugar não será carimbado pelos homens, não será carimbado por alguma autoridade na terra, é muito pelo contrário. Quem separou esse lugar foi o próprio Cristo, porque ele se levanta a favor de quem adora. E Marcos capítulo 14 é Jesus quem diz: ela fez o que podia. Segure na mão de duas pessoas. Aqui eu posso fazer isso, eu gosto de pregar aqui.
segure na mão de duas pessoas, aperte a mão dele, até o ossinho da mão dele fazer claco. Aperte, mas não quebre. Você é crente, diga para ele ou para ela, faz o que você pode. Diga para ele, faz o que você pode. Diga para ele, porque enquanto você faz o que você pode, Jesus vai se levantar a teu respeito. Já já você vai entender isso aqui. Esta cidade, por ser uma pequena cidade, escuta isso aqui, para você dar um glória gostoso. Esta cidade, por ser uma pequena cidade, as notícias correm muito rápido. E a notícia é: Jesus está... Pastora, tem um clone seu lá atrás, é tua irmã? Jesus amado. Vou até tirar o óculos. Faz dívida no nome dela, aí você fala que é ela. Pai do Senhor, irmão, não te conhecia não, igualzinho. Por ser uma pequena cidade, a notícia corre. Pastor, recebe aí. A notícia corre. E alguém está dizendo para lá e para cá, na cidade de 5.000 habitantes, Jesus está em Betânia. E tem um homem aqui nesse texto, que o seu nome é Simão. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O nome Simão, ou a palavra Simão, do hebraico para o português, significa aquele que aproveita as oportunidades, ou o oportunista. Parece até nome de filme, o oportunista. Simão, ele é um homem que vai aproveitar as suas oportunidades. Agora prepara o grito de glória a Deus. Esse texto aqui, no capítulo 14, há uma tratativa que aponta a personalidade, que aponta a vida, que aponta quem é esse homem. O texto vai apontar Simão como Simão o leproso. Nas entrelinhas, Simão, ele é, nas entrelinhas do texto que nós entendemos aqui, já traduzimos, Simão ele é oportunista, mas o texto, o evangelista Marcos chama Simão de Simão o leproso, chama de Simão o texto chama Simão de Simão leproso. Agora olhe para cá, irmão, olhe para cá e preste muita atenção no que eu vou te dizer. Você acha, esse homem é quem prepara a casa para Jesus. Agora vou te dizer uma coisa: você acha que esse homem continua leproso na presença de Jesus? Responda aí para você mesmo. O texto chama-o de Simão, mas eu, como crente pentecostal, eu me recuso a acreditar que um homem munido de lepra se assenta na mesma mesa que Jesus e continua leproso. Eu aprendo uma coisa com isso aqui, prepare o grito de glória. Eu aprendo uma coisa com isso aqui. O texto chama Simão de leproso, mas nós já sabemos que o lugar aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Não importa o que falaram a teu respeito, não importa a possível identidade que estão dizendo de você. Alguém diz: isso aí é um mentiroso. Alguém diz: isso aí é um caloteiro, calúnia. Alguém diz: isso aí é só mais um. Mas eles não sabem que você já se assentou na mesa com Jesus. Você até poderia ser um mentiroso, até poderia ser um adúltero, mas passou por aquela porta, já sentou na mesa com Jesus. Agora prepara o grito de glória a Deus. O que essas pessoas vão ter que entender é que o lugar aonde Jesus está, a mesa que Jesus está presente, a transformação de vida, os mesmos que falaram, que te apontaram, os mesmos que disseram é leproso, eles vão ter que ver você recebendo Jesus na sua casa. Alguém vai
perguntar como é que ele saiu daquela situação, a tua resposta é: eu ofereci um banquete para Jesus na minha família. Alguém vai perguntar: Galdino, como é que essa pessoa estava falida, devendo todos os cartões, em um quadro depressivo, querendo abandonar tudo? Olha como ele está agora, está abençoado, cheio da presença de Deus. A tua resposta vai ser: é porque eu ofereci um banquete, Jesus entrou na minha casa, eu não devo para mais ninguém, eu não uso mais drogas, eu não me prostituo mais. Alguém vai perguntar: como é que você teve força para isso? A tua resposta é: eu ofereci um banquete para ele. Deixa eu ver quem vai, deixa eu ver quem vai. O diabo vai ficar endemoniado, Satanás vai ficar totalmente endemoniado, porque o laço estava preparado, mas disse o salmista: o laço se quebrou e nós escapamos. Satanás vai ficar totalmente endemoniado, porque enquanto ele vem com as suas armadilhas, diz o Salmo 46, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E o verso 10 diz mais ou menos assim, em terceira pessoa, que o salmo vira profecia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está entrando nessa situação e já está te trazendo a resposta. Quem recebe essa palavra essa noite, pelo menos 3 gritos de glória. Eu gosto de pregar com você. Segure na mão de 2 pessoas, por gentileza. Se você tiver intimidade com ele ou com ela, segure na mão de 2 pessoas, por favor, e diga: profetiza. Você não vai dizer, você vai profetizar. Profetiza para ele ou para ela. Diga para ele ou para ela: essa guerra Deus entrou. Diga para ele, diga para ela: Deus entrou nessa batalha. Diga para ele: Deus entrou nessa peleja. Você não vai ficar envergonhado, você não vai ficar. Profetiza para ele: Deus entrou nessa peleja. Te chamaram de leproso, mas eles não sabiam que enquanto eles te acusavam, enquanto eles te caluniavam, você só estava preparando um banquete para Jesus. Ele vai entrar na tua casa, eu estou sentindo o céu aqui, Bispa Fábia. Ele vai entrar na tua casa, vai ter mudança. Aproveite essa oportunidade e deixa Jesus entrar. Vai entrar na tua casa hoje. Simão, ele tem na sua essência. Simão, ele tem na sua essência. Ele carrega junto com o seu nome. Ele carrega junto com a sua identidade. Dentro do seu ser está intrínseco na sua alma, está dentro dele. E o judeu acredita muito nisso, que o nome que ele dá para o seu filho, através desse nome ele vai carregar a sua história. Então Simão carrega dentro da sua identidade: eu aproveito as oportunidades. Ah não, irmão, nunca falei isso em igreja nenhuma, você só deu 3 glórias, então eu vou dizer de novo. O judeu acredita que junto com o seu nome ele carrega a sua história. Então Simão sabe, Bispa Fábia, Simão sabe que ele é um oportunista nato.
Então ele vai fazer o que eu aprendi na igreja Deus de Amor há 20 anos atrás. Já que o lugar onde Jesus está, alguma coisa acontece, então eu não vou perder a minha oportunidade. Entra Jesus na minha casa hoje. Só que aqui não tem espaço para mais ninguém, irmão. Faltavam nesse texto. Esse texto aqui vai aparecer quase que a mesma história em João. É a mesma história, na verdade. João capítulo 12, a partir do versículo 2. Lá você vai ver basicamente a continuação um pouco melhorada de Marcos capítulo 14. Porque lá também vai apresentar com mais eficácia a figura de Lázaro em João capítulo 12. Mas o que está acontecendo aqui, nesse texto diz que faltavam 2 dias para a Páscoa. Quantos dias? Dali a 2 dias era a Páscoa. Irmão, esse texto poderia passar sem isso. Agora escute isso aqui, para a gente começar a encerrar. Escute isso aqui. Faltavam 2 dias para a Páscoa, mas a festa da Páscoa, no hebraico Pesach, a festa da Páscoa, há uma preparação. Irmão, escute isso aqui. Há uma preparação que antecede a festa da Páscoa. Primeiro, a preparação na sua eficácia são 10 dias para escolher as melhores ervas. São ervas amargosas que colocavam em cima da mesa do judeu. Eles pegavam o melhor pão sem fermento. Segundo, eles pegavam o melhor jarro de vinho. Terceiro, eles colocavam taças de água. Haviam taças de vinho e haviam taças de água. Havia orações. Era todo um tempo de preparação. E detalhe, além de tudo isso que eu estou falando, havia um molho que era um molho rosé, preparado de ervas finas, que eram colocados também em cima da mesa. Olha como era essa preparação. Detalhe, além de tudo isso, eles seguiam Êxodo capítulo de número 11. Eles ainda seguiam as instruções de Êxodo capítulo 12. Eles seguiam que colocavam um cordeiro assado, porque Deus não quer nada cozido em cima da mesa. Porque Deus sabe na sua essência que se tiver cozido sobre a mesa, haverá uma parte crua. E Deus não quer nada cru. Vou melhorar aqui. Deus não quer crente metade assado, metade cru dentro da igreja. Deus quer crentes pegando fogo. Só 3 glória. O que Deus está fazendo aqui, a instituição da primeira Páscoa vocês vão colocar um cordeiro assado em cima da mesa de vocês. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Coloque um cordeiro assado. Se a família for pequena, obra missionária. Se a família for pequena, vocês vão se congratular com outras famílias. Primeiro, era Deus dizendo: na presença do cordeiro tem espaço para todo mundo se saciar. Glória, estou sentindo Deus. Então Deus está dominando. Há uma ordem dominante de Deus aqui, tanto em Êxodo capítulo 12, como no cerimonial da Páscoa. Aqui faltavam 2 dias em Marcos capítulo 14. Então haviam 10 dias de preparação.
o melhor vinho, a melhor água, as melhores ervas amargosas, o melhor cordeiro assado, porque nada cru pode ficar em cima da mesa do crente. Então alguém está achando, pastora, que para vocês chegarem até aqui, vocês caíram de paraquedas. Agora eu vou pregar gostoso. Tem alguém achando que para você estar onde você está, você caiu de paraquedas. Tem alguém achando que você comprou um carro bom agora, mas ele não sabe os dias que você andou a pé, de metrô. Tem alguém achando que você casou bem agora, mas ele não sabe que a tua trajetória, você foi traída, foi traído lá atrás. Tem alguém achando, irmão, que hoje você tem um bom trabalho, mas eles não viram que você já tomou chuva, já foi humilhado, o teu chefe já gritou com você. Ninguém sabe o que ficou lá atrás, mas Deus está dizendo para alguém aqui: eu vi a tua preparação sobre a mesa. E é por isso que Ele vai te honrar na presença de todo mundo. Amacalacia. Você já está entendendo muita coisa aqui. Por quê? Primeiro, uma lista que não havia o nome para Maria entrar na casa. Segundo, parece que só Simão aproveita a oportunidade. Terceiro, não há mais espaço para ninguém. Quarto, tem muita gente falando aqui em Marcos capítulo 14. Já já você vai entender. Tem muita gente falando aqui em Marcos capítulo 14. E vou te contar um segredo que você vai ler na tua casa em João capítulo 12. Quem está presente aqui é o Lázaro Lázaro morre. Em João capítulo 11, Jesus chama ele da morte para a vida. Mas em João capítulo 12, quem aparece ali é Lázaro de novo. E Lázaro está sentado sobre a mesa. E alguém vai perguntar para ele, nas entrelinhas, alguém vai perguntar para ele: Lázaro, como é que esse negócio de estar morto e reviver? Lázaro vai dizer mais ou menos assim: eu não sei, só sei que eu ouvi uma voz. Vai ser mais ou menos assim. Grava isso aqui, Rebeca. Vai ser mais ou menos assim. Escuta isso aqui. Alguém vai perguntar para ele: Lázaro, como é que esse negócio de você estar envolto em faixas e hoje você está sentado na mesa? A resposta de Lázaro vai ser mais ou menos assim: eu não sei, só sei que eu ouvi uma voz. Alguém vai perguntar para ele: Lázaro, mas como é esse negócio de você estar morto há 4 dias e hoje você está sentado em cima da mesa conosco? Lázaro vai dizer mais ou menos assim: eu não sei, só sei que eu ouvi uma voz. E a pergunta de alguém é: Lázaro, mas que voz é essa? Lázaro vai dar um grito: a voz é de Jesus o Nazareno. E como ele gritou, o grito dele foi mais ou menos assim: Lázaro, vem para fora. Ele vai tirar alguém da morte para a vida. Segure na mão de duas pessoas. Meu Deus, estou sentindo Jesus aqui. Segure na mão de 2 pessoas o máximo que você puder. Aperte a mão dele até o ossinho da mão dele fazer claco. Aperte, mas não quebre, porque tu é crente. Diga para ele ou para ela: receba o milagre da vida. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Vai acontecer milagre. Eu vou caminhar para a gente encerrar agora. Escuta isso aqui. Não tem mais espaço para... Você vai dizer ninguém, colinha, tá? Não tem mais espaço para... Tem certeza? Não tem mais espaço para... Tem certeza? Só que tem alguém ouvindo. Porque a cidade é...
A cidade é pequena. Faltando 2 dias para a Páscoa, obviamente já está tudo preparado. Dá uma cutucada nele aí e diga para ele ou para ela: já está tudo preparado. Diga para ele: a resposta vem pela adoração. Meu Deus. Não tem espaço para seu ninguém. Mas o que Maria vai fazer aqui, irmão, ela não precisa de lugar. Quem deu aleluia? Deixa eu ver. Ela. Qual é o seu nome? Ana. O nome Ana significa agraciada. E Paula, de Paulo pequeno. Escuta isso aqui. Porque Ana tem graça e Penina não tem graça. Você vai ler na sua casa lá. 1 Samuel capítulo 2. Escuta isso aqui. Não tem espaço para mais, absolutamente mais ninguém. Mas Maria sabe que o lugar onde Jesus está, alguma coisa acontece. Então ela vai sair da sua casa e ela vai pegar um vaso pesado. Esse vaso, há pregadores que pregam, e eu não corroboro com isso. Há pregadores que pregam que esse vaso era de gesso. O vaso de alabastro, ele vinha da Índia. Então por vir da Índia era um vaso de mármore. Agora você se pergunta como é que uma mulher vai pegar um vaso pesado de mármore e vai levar até a casa de Simão o leproso. É porque Maria, ela não está preocupada, primeiro, com o peso que ela carrega. Segundo, Maria não está preocupada com o que vão falar dela. Terceiro, o que Maria quer naquele ambiente é só adorar. Sabe por quê, irmão? Maria, ela leva o vaso pesado porque ela sabe que ser crente não é para qualquer um. Ela sabe que ser crente, Maria sabe que ser crente é pesado mesmo. Maria sabe que ser crente é dificultoso mesmo. Se alguém pregou para você e disse que a partir de agora, você sendo crente, os seus problemas se acabaram, mentiram para você, pregaram errado para você. Se alguém disse que agora vai ser só vitória, vai ser sabor de mel, mentiram para você. Evangelho é cruz, evangelho é renúncia. Se alguém profetizou para você que vai ser só vitória, mentiu para você, porque nós temos que nos arrepender todo dia. A maior vitória já foi concebida na cruz do Calvário. Jesus é a nossa salvação. Se te disseram que vai ser só facilidade, é mentira. Crente fica doente, crente é provado, crente é humilhado. Mas a nossa casa não é aqui, a nossa terra não é aqui, a nossa terra é o céu. Nós somos seres celestiais, a nossa pátria é o céu. Maria sabe que, já que o trajeto é dificultoso, já que ela carrega esse vaso pesado, ela não vai perder a oportunidade. Então sabe o que ela vai fazer? A decisão de Maria é: hoje eu quebro esse vaso. Irmão, pouco glória para muito vaso. Maria está dizendo: hoje eu quebro esse vaso. Porque enquanto eu quebro o vaso, enquanto Maria quebra o vaso, Jesus vai calar a voz de muita gente. Agora você vai entender o porquê. Tem muita gente falando aqui. Escuta isso aqui. Tem muita gente falando nessa casa. Tem muita gente opinando nessa casa. Vou te dizer, quem está falando nessa casa? Simão, anfitrião da casa, está falando. Quem está falando nessa casa? Quem está falando nessa casa é o Lázaro que recebeu o milagre. Lázaro está falando na casa. Simão fala na casa. Lázaro fala na casa. Obviamente os discípulos falam entre si dentro da casa. Judas, o traidor, o ladrão desse texto, ele também fala na casa em sinal de acusação. Só quem não fala nessa casa é quem adora. Só quem não fala nessa casa é Jesus, até o versículo 7. Mas quando ele se levanta para falar, ele vai calar a boca de todo mundo e vai trazer a resposta que essa mulher precisa. Olha a palavra de Jesus nesse texto. Ela fez o que pôde. Reconhecimento de
quem adora. Enquanto está todo mundo falando que é para vender o vaso, enquanto está todo mundo falando que recebeu o milagre, enquanto está todo mundo falando, mostrando a casa do Simão, Jesus não fala nada, mas quando ele se levanta, ele cala a boca de todo mundo e recebe a adoração de Maria. As duas mãos levantadas para cima agora. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, manda. Os importados liberem a língua da sua pátria. Jesus vai calar a boca de muita gente. Jesus vai silenciar muita gente na casa. E Ele vai se colocar de pé. Vai receber a tua adoração. E a palavra dEle para a tua casa hoje é: faz o que você pode, que eu recebo a tua adoração. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quem tem glória, dá glória. Eu sinto Ele aqui, glória. Irmão, já que Maria, primeiro, ela carrega o vaso pesado. Segundo, primeiro, ela enfrenta o trajeto e carrega o vaso pesado. Segundo, não há lugar para ela na casa. Mas o que Maria vai fazer, ela não precisa de área VIP. O que Maria vai fazer, ela não precisa de microfone. O que Maria vai fazer, ela só precisa achar os pés de Jesus e adorar. Glória, estou sentindo Ele. Eu quero convidar você a sair do seu lugar agora. Só quem quer uma oração. Se você puder e quiser sair do seu lugar agora, eu quero orar por você. Eu quero apresentar a sua vida ao Senhor nessa noite. Porque tem alguém que já está carregando o vaso pesado demais. Mas chegou a hora de você quebrar esse vaso em adoração. Tem gente que já carregou demais esse peso nas costas, e só você e Deus sabem as dificuldades que são de você carregar esse fardo. Mas Jesus está dizendo: eu resolvi entrar em Betânia hoje. Alguém pergunta: o melhor